O paciente chega no seu plantão com um quadro de abdômen agudo obstrutivo. O que você pode pensar? Primeira causa, bridas. Pode ser que ele tenha feito uma cirurgia recente e está fazendo aderência intestinal. Você faz o exame físico dele e vê uma cicatriz grandona de laparotomia. A segunda, você vai pensar principalmente no paciente idoso. Tem até rastreio nos pacientes acima de 50 anos para isso. É a neoplasia de cólon, que, como curiosidade, costuma metastasar bastante para fígado. E além da idade, você vai suspeitar dela quando o paciente tem anemia, perda de peso, enfraquecimento progressivo, uma síndrome consumptiva. A próxima hipótese que você vai pensar também é comum em idosos e é a hérnia. E aqui fica fácil, você olha no exame físico se ele tem algum abalamento, principalmente na região inguinal ou em outra região do abdômen. O próximo é o volvo, mais lembrado é o volvo de sigmoide, que é a torção da região do sigmoide, comum em pacientes de 70 a 80 anos, que já tem constipação crônica ou usam algum medicamento que gera constipação como efeito colateral. Também é comum em neuropatas, até porque eles costumam prender bastante as fezes e acabar gerando essa torção patológica, e também pacientes com doença de Chagas. Falando em doença de Chagas, outra condição que você vai pensar é o fecaloma, que é comum nesse grupo de pessoas porque a doença de Chagas danifica a movimentação intestinal e isso acumula fezes, e as fezes se acumulando ao longo do tempo ganham uma consistência rígida de pedra e fica muito difícil de progredir no lume intestinal. Próxima hipótese, abscesso. Paciente que teve apendicite, diverticulite, doença de Crohn, alguma doença inflamatória ou infecciosa prévia, fez um abdômen agudo recente e agora está com esses sintomas de obstrução intestinal, pode ter formado um abscesso naquela região e isso comprimindo as alças, impedindo a progressão das fezes. Lembrando que na diverticulite o abscesso pericólico é o Rintgen 1 e o abscesso pélvico é o Rintgen 2. Essa próxima tem um nome esquisito, mas é fácil de entender, é o BESOA. O que é isso, BESOA? Num paciente psiquiátrico, muitas vezes ele tem uma perversão alimentar e ele engole coisas estranhas, como cabelo, unha, e isso vai se acumulando no estômago, gerando obstrução. Tem bastante imagem disso no Google, pode dar uma olhada. Esse outro aqui você vai ficar ligado naquela criança emagrecida que não quer comer direito, tem um quadro de dor abdominal, pode ter feito até uma síndrome de Loeffler, parecida com a pneumonia, só que a imagem na radiografia fica mudando de lugar. É o bolo de Ascaris, gerando obstrução no trato gastrointestinal. Lembrando que não dá para entrar logo com o albendazol, porque isso pode fazer o verme entrar no ducto biliar e isso gerar um quadro grave. É preciso entrar inicialmente com medidas laxativas. Antes de falar o próximo, se isso aqui está te agregando de alguma forma, está sendo interessante o conteúdo, curte aí, compartilha e também se inscreve no canal, que vai ajudar bastante. O próximo é a intuscepção intestinal. Isso acaba sendo mais leve em crianças, mais benigno, e em adultos acaba sendo mais problemático. Mas é aquela pessoa com obstrução intestinal em que você faz a ultrassom e vê a imagem em alvo. É mais comum nos pacientes com quadro de AIDS ou síndrome de Pitt-Jaggers. O penúltimo não é tão comum, mas achei bastante interessante pela anatomia. É a síndrome da artéria mesentérica superior. Na anatomia existe a artéria aorta descendente e existe a saída da mesentérica superior. Entre essas duas existe o duodeno passando, e quando a pessoa emagrece muito ou faz uma cirurgia de coluna e acaba perdendo um coxim gorduroso, essas artérias se aproximam e pinçam o duodeno e isso impede também a progressão do alimento pelo duodeno. É a síndrome da artéria mesentérica superior. Por fim, pode parecer estranho, mas não é incomum nos atendimentos de saúde por aí, é a inserção de corpo estranho no ânus. Você vai conversar com um paciente com obstrução intestinal, às vezes um paciente jovem, vai perguntar o que aconteceu, ele tem vergonha de falar o que foi. E aí você faz a imagem, como uma radiografia de abdômen, e vê esse tipo de padrão.